Lindas fotos, lindas mensagens, mande as suas também. E a partir de agora, mande também suas mensagens sobre dúvidas nos condomínios com o Jorge Alexandrides, que está aqui com a gente, nosso convidado, professor de pós-graduação da Escola Brasileira de Direito. Obrigado pela presença mais uma vez, meu amigo. Convite. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Já tem alguma pergunta do telespectador na ponta da linha aí, não? Da ponta da agulha? Tá, tem alguma pronta? Enquanto você posiciona a primeira, eu vou fazer uma que eu deixei na abertura do programa, que eu ouvi outro dia esse questionamento no rádio, que é a questão da divisão do condomínio igualmente entre as pessoas. Ou quem mora na cobertura ou naquele apartamento garden, que tem uma área maior, que é no térreo normalmente, pagar mais do que os outros. O que é justo, o que é certo, o que diz a lei? Vamos lá. Bom, Celso, o que nós temos aqui? Quando a gente fala em divisão das cotas condominiais, todo mundo está contribuindo para o bem comum, né? Para as áreas sociais, piscina, salão de festas, churrasqueira, tudo. E essa divisão geralmente é feita pelas frações ideais de cada imóvel. Ou seja, se você mora na cobertura e o seu apartamento é maior... Sim, você tem uma utilização, ainda que seja a parte privativa, né? Você tem uma utilização maior daquela propriedade. Então, por conta disso, a fração ideal, ela acaba sendo definidor, na maioria das situações, para o estabelecimento das despesas condominiais. Tá. Mas não há impedimento para que outro critério seja utilizado, como, por exemplo, o número de habitantes no imóvel. É raro ter acontecer dessa situação, mas pode ser que sim. Mas aí tem que ter uma mudança realmente... Aí isso daí vai constar na convenção condominial. Mas aí precisa de 2/3 para aprovar. Sim, e aí você tem quórum privilegiado, você tem todo um trâmite. Que é praticamente impossível, porque você vai ter um cara na cobertura e outros todos lá. Difícil. Geralmente isso daí já é estabelecido na instituição do próprio condomínio, tá, quando se estabelece a convenção condominial. Ou seja, o normal é isso mesmo e dificilmente muda, né? Dificilmente muda e não vejo até sentido do porquê mudar. Você acha correto? Você acha que isso é um critério justo? Sim, eu acho sim, porque quem tem maior fração de propriedade acaba proporcionalmente pagando pela utilização dela, né? Perfeito. Bom, então foi a primeira pra gente abrir e agora eu quero pergunta de telespectador antes de fazer as outras que estão na minha ficha aqui. Tem algum, Eustáquio, pronto aí pra gente? Essa nossa equipe é muito rápida. Olha, Maria José Vieira. Obrigado, Maria José. Moro num apartamento alugado, só que os antigos condôminos ficaram devendo... Olha que pergunta boa. Devendo o condomínio. Por conta disso, eu não posso usar o salão de festas. Moro aqui há 3 anos, nunca trazei o condomínio. É certo isso? Nossa! Que pergunta maravilhosa. Sim. Maria José, já sou seu fã, Maria José. Maria José, olha, sua pergunta realmente... é fantástica e muitos condomínios agem errado, agem contrariamente à interpretação da boa lei. Ou seja, o condomínio dela está agindo errado, já posso falar isso? Está agindo errado. Manda. Olha só, porque quando você fala em débitos condominiais, a imposição que a lei estabelece é a sanção multa. Ou seja, você tem os juros moratórios, em razão do inadimplemento, e você também tem a multa condominial, que é de 2%. Tá certo? Perfeito. Só que o que acontece? O uso das áreas comuns, ela não decorre de você estar ou não adimplente. Ela decorre do fato de você ser proprietário ou possuidor. Tá. No caso da Maria, ela é o quê? Ela é locatária. Então ela tem a posse sendo exercida, porque o condômino, o proprietário, fez um contrato com ela e ela então pode usar e gozar daquele imóvel. Então ela poderia usar o salão de festas? E ela pode usar o salão de festas, não tem, sim. O condomínio está errado. Está errado. E olha só, isso é um problema muitas vezes de administração. Como é que ela muda isso? Primeiramente, conversando com o próprio síndico, verificando, levando essa questão até, se for o caso, para a Assembleia Condominial. Mas como ela é inquilina, ela não pode participar da Assembleia? Ela não pode participar da Assembleia diretamente com poder de voto e tal. Mas isso é uma questão que pode ser, até ela pode pegar uma procuração do proprietário dela para que ela possa representar em Assembleia e até levar essa questão que é importante. Agora, se não houver essa conversa, não for o suficiente, aí ela tem o judiciário realmente para poder E ela pode entrar na justiça e ela está dentro do direito dela. Então, Maria José, faz uma coisa, vamos tentar evitar, que nem a gente estava conversando agora com o seu colega aqui, a gente tentar evitar chegar no judiciário, então vamos tentar um acordo amigável. Então você vai fazer uma coisa, a gente vai, depois, essa nossa entrevista vai estar lá no YouTube, a partir das 6 horas da tarde. Você vai pegar o link, você vai mandar para o síndico do seu prédio. Seu João, assiste aí, vocês estão fazendo errado comigo, eu não tenho culpa de nada, tá errado isso. Manda o link para ele assistir. Tá bom? Quem sabe vocês chegam num acordo. Aliás, complementando, tem uma decisão recente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, afirmando justamente essa situação. Que ela tem os direitos de usar. Tem direito de usar o salão de festa, churrasqueira, piscina. As áreas comuns não podem ser afetadas pelo fato de ser
Inadimplente. E isso pode gerar até repercussão de dano moral, indenização por dano moral. Porque ela está sendo vítima de um preconceito. Sim, aí. ela está sendo constrangida nesse ato de cobrança. Aliás, por uma dívida, como ela bem destaca... Nem dela. Nem é dela. Né? Aliás, o condômino responde pelas dívidas do locatário, mas o inverso não é verdadeiro. Não, perfeito, perfeito. Tem mais pergunta? Não vou nem para as minhas, que as perguntas estão muito boas. Deixa eu ver, tem mais uma aí, Eustáquio? Oba, Denise, obrigado, Denise. A administração do prédio recolhe o boleto com até 40 dias de atraso. Após esse período, só consegue pagar através do advogado, pagando 20% de honorários. Isso é legal? Questionei a cobrança e disseram que foi aprovado. Boa, Denise, boa pergunta. Boa, Denise, olha só. Uma pergunta boa. Você é um telespectador inteligente, não é? Não, e para ver a importância que é o tema, Você viu só? Vai lá, manda ver. Bom, quando a gente fala em inadimplência, realmente a lei não estabelece um período de cobrança administrativa pelo próprio condomínio. Geralmente o boleto ele tem um vencimento no máximo de 15 dias após, né, para poder pagar, ou às vezes 30 dias, mas o próprio síndico, ele na administração, ele pode gerir essa situação de qual é o tempo de levar para o jurídico, né, para passar para o advogado para que ele faça a cobrança. É bom até que isso seja tratado em assembleia, seja estabelecida uma regra bacana para falar assim, olha, até 40 dias paga direto na administração só com juros e a questão da multa de 2%. Agora, passado esse período, vai para o jurídico. Quando se age o jurídico, quando o advogado entra no meio, é claro que há necessidade de ter o ressarcimento com relação aos custos de cobrança. Porque você entrou no escritório de advocacia, ele está trabalhando para fazer aquilo. Sim, e ele trabalha para toda a coletividade dos condôminos. Então, o que você acaba tendo? Geralmente, na própria convenção do condomínio, existe a definição de que são cobrados 20% de honorários em caso de cobrança que é feita pelo advogado. Então, um primeiro toque que ela tem que ter é verificar na convenção condominial. Ela tem que olhar a convenção. Ou qualquer outra ata de assembleia que tenha estabelecido esse procedimento para verificar qual é a proporção de honorários que foi lá estabelecido. E o prazo? E o prazo também, qual foi esse procedimento que foi estabelecido nos atos de cobrança. Então, o que ela deveria fazer agora, doutor, era, nesse momento, ela entrar em contato com a administradora e falar, quando eles dizem, foi aprovado, não, eu quero que você mande para mim a confirmação da Assembleia ou da ata da Assembleia em que isso foi aprovado ou da convenção. Ela tem que exigir isso. Sim, se foi aprovado, então a informação que ela nos passa é que tem em algum momento, ou na convenção ou na própria ata de Assembleia, tem essa definição. Então ela tem que ter esse documento. Tá bom, agora vamos imaginar o seguinte, tá, Denise? Vamos imaginar que tenha sido aprovado mesmo, que eles estejam falando a verdade para você. Tem algum jeito dela tentar mudar isso? Olha, negociação. Né? A negociação é sempre um ponto inicial. Então, entre em contato com esse departamento jurídico, fale com o advogado que está cobrando o condomínio, demonstre a sua possibilidade de pagamento e faça uma negociação, incluindo até esse valor de honorários. Aliás, se a Denise deixar isso para o judiciário, aí é o juiz que vai definir esse valor dos honorários, que a gente chama de honorários de sucumbência. Pode ser até maior, então... Não, é de 10% a 20% que o juiz fixa no curso da ação. Né? Tá, então tenta conversar. Primeira coisa, tenta conversar. Mas antes de qualquer coisa, exija a comprovação de que realmente isso foi aprovado, como eles estão dizendo que foi. Que às vezes o pessoal fala, foi aprovado. E não foi. Agora, só para complementar, Zucca, é importante ela não deixar isso para o judiciário. Não chega lá. Não vai, porque os custos vão aumentar, porque tem custos do ingresso da ação, custos com a citação dela, eventualmente uma ação de execução que hoje é perfeitamente possível numa cobrança de condomínio, ela pode ter as contas delas bloqueadas ou até o próprio apartamento penhorado para pagar essa dívida. Não vale então a pena. O bom é negociar mesmo e fazer com que isso se resolva o mais rápido possível. Adorei. Tem mais, Eustáquio? Tem mais alguma na ponta aí, antes de eu partir da cá? Porque estão muito boas. Essas perguntas estão, com certeza, melhores que as minhas. Olha, Mônica. Foi decidido em assembleia a pintura e lavagem do condomínio. Olha que coisa boa. Menina, você sabe que você é minha vizinha? Estamos morando no mesmo prédio, será? Vamos lá. Foi decidido na Assembleia a pintura e a lavagem do condomínio. A pintura, a cor... Ai, que legal, adorei essa dúvida. A cor seria decidida pelos moradores. Porém, o conselho decidiu sem consultar os moradores. Essa atitude é legal? Mônica, que pergunta boa. Boa, só. Né, cara? A cor do prédio. A cor do prédio. É sua casa, todo mundo tem que decidir junto. Gostei dessa pergunta. Verdade, Zucca, olha só, isso é muito importante. Aliás, temos muitas polêmicas com relação à alteração de fachada. Porque quando você fala da pintura, você está falando da alteração da fachada, né? E aqui a gente pode até estender para a questão de fechar a varanda, que é muito comum nos condomínios mais modernos. Tal. O que acontece?
toda alteração de fachada ela tem que ter quórum privilegiado para aprovação em assembleia. E a definição da cor é o mais importante, né? Quer dizer, você define em assembleia que vai repintar o prédio, mas não define a cor. Então não pode ser deixado a um grupo de pessoas apenas a realização da definição dessa cor. Imagina se pinta de uma cor extravagante, já pensou? Qualquer, tal, quebra o padrão. Mas teu prédio é bege, aí de repente ele é verde-limão, dessa cor aqui, nosso estúdio. Você imagina só. Verdade. E outra, tem a questão da valorização do imóvel também, isso daí afeta também, ou pode afetar o preço do imóvel. Mas o conselho poderia decidir sozinho ou não? Não, eu entendo que tem que ser decidido em assembleia com quórum privilegiado dos condôminos. Quando você diz quórum privilegiado, 2/3? Não, aí a gente está falando de unanimidade. Todo mundo? Todo mundo. Ah, então se tiver um que fala assim, ó, não gosto de bege, já era. Sim. Olha, interessante isso, hein? Então, ou seja, o condomínio dela errou, não podia ter isso. Não, tem que deixar isso para a Assembleia decidir. Então pode reclamar lá, mais uma, você também pode fazer aquilo. Pega o vídeo hoje lá no YouTube, depois das 6 da tarde, e manda lá pro síndico. Fala, ó, vocês fizeram errado, tá errado, pode chamar a Assembleia aí e vamos conversar sobre essa cor de novo. O meu diretor passou uma pergunta muito legal aqui, complementando essa. Quando você faz uma alteração dessa de cor, tem que notificar a prefeitura? Porque... Olha, não entendo que seja imprescindível fazer isso, não. Tá. Não vejo não há uma obrigatoriedade uma disso. obrigatoriedade. Porque não afeta a questão de segurança, não compromete a área útil, não afeta nas dimensões do imóvel. Tá. Então, agora é claro que esse revestimento que vai ser colocado, ele tem que manter padrões de segurança para que não afete também, não cause nenhum prejuízo. Né? Tá perfeito, tá perfeito. Ou se não for só uma mudança de cor, né? Às vezes você tem uma cor, eles resolvem revestir o condomínio. Isso, uma pastilha, aí é diferente. Porque aí tem uma alteração estrutural. Sim, aí você acaba tendo até estruturalmente, se é possível colocar aquele tipo de revestimento. Vai aguentar o peso, né? não vai aguentar o peso, sim. Aquela coisa toda. Muito bom. Tem mais, Eustáquio? Telespectador mandando? Deixa eu ver. Tá, ei, galera, ótima. Não vou nem fazer as minhas hoje, estou me divertindo aqui. Maria Fernanda, é a Fenavas. Eu tenho um vizinho que fica com a porta aberta o dia inteiro fazendo barulho. Já reclamamos, mas nunca tomaram providências. O que eu faço em relação a isso? Posso tomar alguma providência? Não consigo ficar em casa, em paz, dentro de casa pelo barulho. Olha, barulho é uma das reclamações principais. É uma das Como é que você me falou outra vez? Garagem, barulho e cachorro, Verdade, são as principais realmente, né? É a Fernanda, né, que fez essa pergunta. Olha só, Fernanda, primeiro, vamos pôr como parâmetro que ela mora num condomínio, né? Porque ela não especificou ela não falou, mas aí, deve ser o condomínio. Bom, eu acho que a palavra de ordem é empatia. Acho que está faltando muita empatia nas pessoas, né? Se colocar no lugar do outro para verificar o que ela está causando e o que ela gosta de receber, o que ela queria receber. Talvez essa vizinha ela não esteja com essa empatia para poder fazer aí a utilização do seu imóvel da melhor forma possível. Porque a interferência ao sossego é uma prerrogativa que deve ser observada por todos os condôminos. Todos que moram em condomínio têm que respeitar o sossego de outro. A questão aqui que também envolve é durante o dia. Né? Durante o dia você tem uma liberdade maior para fazer barulho com relação à própria dinâmica do dia a dia, né? Diferente do que à noite, você tem horários mais restritos para fazer barulho. Então, assim, primeiramente, uma conversa é importante. Se realmente o barulho for extrapolador, se for uma coisa muito maior do que é o normal, que deveria ser aceito, leve essa questão para o síndico tomar as medidas, que pode ser uma advertência, nessa reiteração pode gerar até uma imposição de uma multa, de uma sanção pecuniária, mas é importante conversar antes e tentar resolver esse problema. Me parece que ela, estou entendendo da pergunta dela, que ela já tentou, falando que ia ter providências. Parece. Bom, o que ela pode fazer então? Ó, não fizeram nada, e aí? Ele continuou com a porta aberta. Então, aí é a imposição de sanção. Tá. Aí realmente... Aí tem que ir para a justiça. Você pode ir para a justiça sim. A última medida seria realmente a justiça para conseguir o que a gente chama tecnicamente de tutela inibitória. Quer dizer, inibir o outro de fazer algo. É uma obrigação de não fazer. Não faça barulho, não deixe a porta aberta, porque isso incomoda. Perfeito. Né? Então consegue também isso no judiciário. Tá bom, mas é uma dor de cabeça a mais. É uma dor de cabeça. Se você custo, né, que envolve contratação de advogado, tudo isso daí acaba realmente judicializando. Mas eu entendo a situação dela, é desconfortável isso, né? Pô, você não quer ouvir o barulho do outro lá, né? Não e hoje os apartamentos são pequenos, os corredores são pequenos, fica um do ladinho do outro. Às vezes você já ouve sem estar com a porta aberta. Se ficar com a porta aberta, então, incomoda. Eu entendo a tua preocupação. Vamos tentar conversar. Tem mais uma antes da gente encerrar? Tem, Eustáquio? Vamos ver. Tem, pior que tem. Olha a Alessandra.
Alexandra Gonçalves. Aqui no prédio tem uma moradora que fica jogando cinzas de cigarro pela janela. Pelo amor de Deus. Sempre cai dentro da minha casa. A gente falou com o síndico, mas ele disse que não quer se indispor com ela. Não, e que alguém tem que ceder. Isso tá certo? Bom, ela tem que ceder, ela não tem como jogar cinza da janela. Com certeza, né? É uma conduta imprópria, antissocial. Pô, mas né? o síndico tá errado aqui, não tá? Errado. Aí, provavelmente, esse síndico não é profissional. E aí, lembra que a gente conversou outra vez Eu gosto sobre desse essa negócio de questão. síndico profissional. Sim, é aquela questão do síndico ser um próprio morador. E aí fala, não, mas é Não minha quero brigar com a vizinha vizinha. também, eu não quero ficar indisposto com o vizinho e tal. Então, claro que isso não é motivo. Primeiramente, não é motivo para quê? Para que haja qualquer imposição de sanção. Ele está errado. Então, está errado, completamente errado. Então, o que deve ser feito? Deve ser, o síndico ele deve agir para advertir, e provavelmente talvez já até tenha tido advertência, talvez não. Eu acho que não, acho que ele não fez nada. Mas imposição de multa, se for o caso, porque é tão reiterado isso e é um inconveniente absurdo. Horrível, né? horrível. Não pode isso acontecer. Agora, se a gestão é por um síndico profissional, aí você Mais acaba fácil. tendo aquela impessoalidade natural e aí fica muito mais fácil de você impor sanções, fazer com que haja advertência. Você não encontra o cara na academia, né? Você não come churrasco com ele lá embaixo. certeza. Então é diferente, né? Então aí... E ele está sendo remunerado propriamente para gerir, para ser esse administrador. E pra pegar né? no nosso pé quando a gente Com fizer bobagem. certeza, com Então vamos lá, então fale com o seu síndico, ele tem obrigação de fazer isso. Provavelmente é isso, ele não deve ser um síndico profissional, eu imagino que realmente faz total sentido. Mas fala com ele, ó, você tem que falar pra ela parar de fumar na janela e jogar cinza. Fim de papo, não pode fazer isso. Acabou. Eu já vivi uma situação parecida. Morei num apartamento que era como se fosse tinha um garden assim. E as pessoas jogavam todo tipo de objeto. Era um inferno, cara. Era um É inferno. no garden, na área social. E aí você não sabe de onde está vindo, esse é o pior. Nesse caso ela sabe. Então se você sabe de onde está vindo, tem que reclamar. Dá tempo, Aninha, de mais uma? Será? Não, deixa eu correr, vai. Correndo, mais uma, Eustáquio. Não dá tempo? Ah, que pena. Então você volta? Lógico, com Você certeza. volta mesmo? Você viu que não deu tempo nem de eu fazer as minhas aqui, mas nem Verdade. precisou, porque você mandou perguntas tão boas, minha amiga, meu amigo. Vocês mandaram perguntas tão ótimas. Então continue fazendo sempre isso, que é muito legal. Quero agradecer mais uma vez o Jorge Alexandrides, professor de pós-graduação da Escola Brasileira de Direito, meu amigo. Muito Você é uma obrigado. fera. Muito obrigado. Obrigado.